apenas um, portanto não deverá ser cumprido esse horário. No Dia Europeu do Antibiótico, vamos falar deste tipo de medicamento que muitas vezes não é utilizado da melhor forma. Na edição da manhã está a infecciologista Joana Fernandes, consultora científica do programa Harvard Medical School Portugal. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Como está? Quando é que podemos falar em uso irracional de antibióticos? Nós falamos em uso irracional de antibióticos quando estes são usados erradamente, não é? Ou podem ser utilizados erradamente quando nem sequer estão indicados, que é uma situação frequente, ou seja, a maioria das infecções na comunidade são infecções até virais, para os quais os antibióticos não são eficazes, porque antibióticos quer dizer, na comunidade, quer dizer antibacterianos, são só eficazes contra as bactérias. E, portanto, sendo só eficazes, assim não matam vírus. Por outro lado, podem estar indicados em situações bacterianas e ser utilizados incorretamente, no sentido em que ou é o antibiótico errado, que é escolhido para determinada infecção, ou a pessoa salta tomas, não toma a dose adequada, e isso vai ter consequências graves. Há aí uma responsabilidade, então, muito grande do médico quando indica um antibiótico que não é o correto para esse problema. Há uma responsabilidade do médico, que tem que escolher a situação para a qual está indicado o antibiótico e qual o antibiótico indicado, e tem a responsabilidade de explicar ao doente como tomá-lo. Mas também há uma responsabilidade do doente em cumprir o que o médico lhe diz, que muitas vezes também não é feito. Há aqui outra questão, que é, estes medicamentos só são vendidos mediante receita médica, portanto, só prescritos por médicos. Mesmo assim, há quem os tome quando não estão indicados para estes problemas, para estas situações. Como é que isto acontece? Como é que isto se explica? Por vezes as pessoas conseguem ter um farmacêutico amigo que lhe dispensa o antibiótico, hoje em dia é cada vez mais difícil, e por outro lado, as embalagens de antibióticos permitem que sobrem tomas. Esses comprimidos que sobram, por vezes, são utilizados quando começa uma infecção. Mas é-nos dito, já tomei antibióticos, como já tomou, e acredito que toda a gente já tenha tomado, é-nos dito que tem que fazer isto até ao fim, tem que tomar a caixa toda, ou seja, não deveria sobrar. Não deveria sobrar, mas é tal coisa, as pessoas saltam tomas, ou porque vão jantar fora, sente-se melhor e depois deixa de tomar. Interrompem, não tomam até ao fim, como se começam a sentir melhor, param o antibiótico antes do tempo certo, por vezes vão sair à noite, bebem álcool e pensam, não vou então tomar o antibiótico, pode interferir. E pode ou não? É uma dúvida que muita gente tem. Exato, o antibiótico pode interferir com o álcool e vice-versa, mas não se devem saltar as tomas. Ou seja, não só o álcool como outros medicamentos podem interferir com os antibióticos. Mas isso não faz com que possamos saltar as tomas. É uma coisa que se sabe, mas não pode fazer com que se saltem tomas. E o que é resistência aos antibióticos? Porque é um termo que também começa a ser cada vez mais comum quando falamos desse assunto. Mais comum e mais preocupante. A resistência aos antibióticos é quando as bactérias adquirem genes ou mutações nos seus genes que lhes permitem multiplicar-se na presença de determinado antibiótico. Isto faz com que a infecção seja mais prolongada e possa ter consequências mais graves. Estas bactérias multiplicam-se com aquele antibiótico, causam doença e, pior, não só causam doença no próprio, como podem ser transmitidos a outra pessoa que nem sequer tomou antibiótico. Mas isto acontece porquê? Há alguma explicação para esse facto? Sim, porque quando a dose de antibiótico não é a correta ou o antibiótico é o errado, mas principalmente quando a dose é incorreta, o antibiótico habitua-se a bactéria habitua-se àquele antibiótico e consegue sobreviver naquele meio, com pequenas doses. Ou seja, por isso é que se diz também que não se deve fazer antibiótico muitas vezes, ou com uma frequência relativamente curta. Sim, também por isso. E também há habituação do corpo a este medicamento? Das bactérias. Há a habituação das bactérias a estes da infecção medicamentos. Que está no corpo. Das bactérias a este medicamento. Como é que se altera esta situação da resistência aos antibióticos? Todos temos um papel a desempenhar. Os médicos, obviamente, na tentativa de explicar às pessoas que nem todas as infecções precisam de antibiótico, as virais, e como controlar os sintomas das infecções virais, que é muito importante, porque a pessoa pensa, tenho febre, preciso de um antibiótico. Não, tenho febre, preciso de controlar a febre, com determinados medicamentos que podem não passar por um antibiótico. O médico ainda tem a responsabilidade de prescrever o antibiótico correto para aquela infecção e de explicar ao doente como tomá-lo. Por outro lado, o doente também tem a responsabilidade de tomá-lo adequadamente quando ele está indicado, não ir aos tais restos, às tais sobras, buscar medicamentos e começar a tomar e fazer só 2 ou 3 dias, quando o planeado seria 7.
Devemos lavar as mãos frequentemente, é sempre uma mensagem que gostamos de transmitir, porque isso previne com que as infecções passem de uma pessoa para a outra, tanto dos adultos como das crianças. E, por outro lado, não deve haver uma pressão dos doentes no sentido de preciso de um antibiótico. O médico também não deve ceder a essa pressão, porque é o seu papel. À partida parece tudo muito fácil e simples de controlar. Pena que ainda assim não seja. Doutora, muito bom dia. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. 9h36. Vamos avançar para o resto